Cena. A Redentora. Só vou parar quando os pesadelos tiverem pesadelos. A jornada de Cena para se tornar uma sentinela da luz teve início nas sombras. Tudo começou com a Névoa Negra. Ela teve seu primeiro encontro com um fenômeno sobrenatural ainda menina, quando os destroços de uma embarcação vinda de um tormento distante encalharam na ilha onde Cena vivia. Em meio aos destroços, os vestígios de névoa negra despertaram ao entrarem em contato com sinais de vida. Cena e o povo da vila sobreviveram à tempestade de almas com a ajuda de um sentinela que estava pelas redondezas. No entanto, mesmo após o ataque, a névoa ainda era misteriosamente atraída por Cena. A menina estava amaldiçoada, marcada pela névoa, perseguida incessantemente por seus horrores. Ela estava fadada a atrair a escuridão, assim como uma chama viva que fascina uma mariposa moribunda. Cena não sabia dizer quando a névoa atacaria novamente. Mas era ainda pior quando não havia ataque algum, pois ela ficava apreensiva a cada sombra que cruzava. Urias, o sentinela veterano que salvou Cena, não entendia por que a névoa era tão atraída por uma mera garota solitária. Mas sabia que, se ela quisesse viver, deveria aprender a lutar. Assim, Cena se juntou a Urias como sentinela da luz, uma ordem que nasceu nas Ilhas das Bênçãos antes da ruína do rei destruído ter corrompido a Ilha Sagrada, onde a névoa negra teve origem. A garota se mostrou uma inimiga mortal das trevas, dominando a pistola relicária que Urias lhe havia dado e aprendendo a canalizar sua própria alma e transformá-la em luz. Enquanto Cena ficava cada vez mais confortável na presença de Urias, confiando em seus ensinamentos rígidos, ela também aprendia a manter distância de todos os outros. Se Cena permitisse que chegassem muito perto, essas pessoas estariam fadadas a sofrer quando a névoa viesse. Cena não podia ficar no mesmo lugar por muito tempo. Ela e Urias aprenderam isso quando as pessoas que lhes ofereciam abrigo acabavam inevitavelmente atacadas. Após o assassinato de Urias em uma batalha com a névoa negra, causada pela própria Cena, Cena não sabia se poderia se aproximar de outra pessoa novamente. Relutante, ela procurou a família de Urias em Demácia para informar sobre a tragédia. Lá, ela conheceu Lucian, o filho de seu mentor. Lucian ficou em estado de choque, e não apenas pela morte do seu pai, mas também por estar diante da mulher que levava a vida que ele almejava, e que esteve boa parte da vida ao lado de seu pai, caçando as criaturas das sombras, enquanto seu pai não deixava que ele arriscasse a sua vida enfrentando esses perigos. Urias passou mais tempo cuidando e sendo mentor da Cena, do que convivendo com seu próprio filho. Após notificar a morte de Urias, Cena resolveu partir. Porém, Lucian não cedeu, até que Cena o deixasse acompanhá-la na vigília de despedida de Urias. Inicialmente, ela ficou abalada e começou a questionar se os muros de proteção emocional que havia criado conseguiriam manter longe alguém tão teimoso, bem-humorado e gentil como Lucian. Com o tempo, ficou claro que o lugar de Lucian era entre os sentinelas, e ao lado de Cena, assim como o lugar dela é ao lado dele. Durante o caminho da vigília, eles compartilhavam lembranças diferentes que cada um tinha do Urias. Cena, por ser mais velha e mais firme, confortava o Lucian com a sabedoria e experiências de anos, enfrentando as sombras e contando as melhores histórias das batalhas que ela teve ao lado do pai de Lucian. Enquanto Lucian confortava Cena com as melhores memórias que ele tinha do Urias como pai. Lucian e Cena tinham suas diferenças, a Cena mais dura, experiente e solitária. Já o Lucian era mais brincalhão, amoroso e gentil. Apesar de suas diferenças, começou a surgir um sentimento de amor puro entre os dois. Um amor forte que seria capaz de enfrentar tudo, até mesmo a morte. Após a vigília, quando os dois se preparavam para ir embora, eles foram surpreendidos pela névoa negras, que entravam pela costa trazendo uma horda de espectros. O Lucian ficou horrorizado, porque era a primeira vez que ele via pessoalmente aquelas criaturas que o pai dele contava nas histórias. Enquanto que a Cena, já calejada de tanto lutar contra a escuridão, saca suas armas, uma delas sendo a que Urias deu para ela de presente, e a outra sendo a própria arma de Urias depois de ter morrido.
Durante o combate, a Senna acaba perdendo a pistola que era de Urias, mas Lucian consegue recuperar a arma que era de seu pai, e agora tendo a arma em suas mãos, ele sente que seu destino finalmente estava para se cumprir. Sem saber como, ele canaliza todo o seu luto pela morte do seu pai, e dispara contra o espectro que estava cercando a Senna. Sua tristeza saiu da pistola em forma de uma rajada de luz, mesmo não tendo a experiência necessária ainda, e acaba impressionando a Senna. Vendo todo o potencial dele, ela topou treinar ele e passou todo o conhecimento e técnicas dos Sentinelas da Luz, que Urias um dia transmitiu para ela. A Senna ensinou ao Lucian que a pistola só disparava quando seu portador realmente canalizava toda a energia da sua alma nelas. Então o tiro que ele deu acidentalmente naquele espectro, fez com que ele percebesse como disparar com a arma. O Lucian foi se provando cada vez mais digno de ser um guerreiro. Então, a Senna finalmente deixou ele ficar com a pistola que um dia foi do Urias, e agora os dois formam uma dupla de Sentinelas da Luz que viaja por toda a Runeterra, lutando contra as manifestações da Névoa Negra. Quanto mais tempo passavam juntos, mais profunda se tornava a ligação entre os dois. Senna percebeu que o mais importante não era quem ela deixava preso fora de seus muros, mas quem ela deixava passar. No entanto, o amor que Lucian nutria por Senna, crescia junto à sua vontade de salvá-la da maldição. Com o passar do tempo, essa vontade se tornou o único foco de Lucian, fazendo com que o brilho de seus olhos fossem transferidos para sua arma. Isso deixou Senna receosa, ela temia que Lucian só enxergasse tristeza onde também havia amor. E foi durante a busca, quando estavam próximos de desvendar a maldição de Senna, ambos se envolveram com um sádico espectro chamado Thresh, que um dia foi um acólito com algumas características psicopatas. Thresh era um guardião de baixo escalão de uma ordem das Ilhas das Bênçãos, dedicado a proteger todo o conhecimento arcano do mundo. Com o tempo, Thresh foi ficando cada vez mais insano, e com o rei destruído lançando a maldição dele nas ilhas, ele se tornou o colecionador de almas. E a partir disso, ele começou a aprisionar almas para dentro da lanterna dele, e torturar elas por toda a eternidade. Quando se depararam com Thresh, iniciaram o confronto. Mas eles ficaram em desvantagem pois estavam lutando contra o guardião em seu domínio. A Senna pediu para Lucian que ele recuasse, e se posicionasse melhor, porém o Lucian ainda agia de forma imprudente, e ao invés de recuar, ele avançava cada vez mais contra o Thresh. Ele não percebeu que aquele erro custaria muito caro. A Senna viu que o Lucian ficou vulnerável e seria capturado pelo Thresh, e então ela não pensou duas vezes e se colocou na frente de Lucian. Assim, as correntes de Thresh estalaram na direção de Senna quando ela se colocou entre seu marido e o espectro. Para Senna, o mais doloroso não foi sentir a foice de Thresh, mas ver a angústia refletida no rosto de Lucian. Com seu último suspiro, Senna gritou para que Lucian fugisse. A Senna se sacrificou no lugar do Lucian, e a alma dela foi levada para dentro da lanterna. Quando a luta acabou, não restava nada além do Lucian segurando o corpo sem vida da Senna em seus braços, e por mais que ele tivesse tentado livrar ela da maldição, o destino finalmente se cumpriu. Porém, quando Senna sentiu o golpe fatal e pensou que estava condenada, ela percebeu que ainda havia uma centelha de esperança. Durante toda a sua vida, Senna foi perseguida pela névoa. Agora já não precisava mais temê-la. Senna poderia mergulhar na escuridão da lanterna de Thresh e ver o que havia lá dentro. Sua maldição se tornou a única chance de salvação. O Lucian antes era um homem bondoso, gentil, bem-humorado e tinha compaixão pelas pessoas, e isso não se abalou com a morte do pai porque a Senna apareceu como o grande amor da vida dele. Só que agora esse grande amor se foi, e todos os bons sentimentos se transformaram em ódio, tristeza, luto e rancor, por ele mesmo ter agido sem cautela e isso ter custado a vida da coisa mais valiosa para ele. E agora ele vaga por toda a Runeterra sem rumo, se questionando se ele ainda tem algum motivo para continuar vivo. Lucian tenta continuar sendo um sentinela da luz, carregando as duas pistolas, uma do seu falecido pai, e a outra da sua falecida esposa, Senna. Lucian e Senna tinham a missão de livrar Runeterra de todo o mal causado pela Névoa Negra. Porém agora esse sentinela da luz já não tinha mais luz dentro de si.
Eles tinham um acordo que se um deles morresse em uma missão, era dever do outro ficar vivo e seguir em frente sem olhar para trás, e continuar purificando o mundo. Esse acordo era cada vez mais difícil para Lucian cumprir, e agora ele dedica sua vida exclusivamente em caçar o Thresh, e conceder paz à sua amada. Senna explorava sua prisão espectral. Com isso, ela descobriu que a vida era a origem de sua maldição. O brilho da vida em Senna reluzia mais forte do que em qualquer outra pessoa. Ela havia sido infectada pela vida ao ter contato com os destroços da embarcação que trouxe o tormento. Naquela época, ela foi tocada por uma alma errante e poderosa de vida sobrenatural. Possivelmente essa alma das Ilhas das Sombras querendo possuir a luz da Senna. Trata-se de Isolde, a esposa do Rei Destruído, e ela quer ajuda da Senna para reverter a maldição da Ilha das Sombras. E essa vida era algo que a Névoa Negra jamais deixaria escapar. Senna também descobriu que podia usar essa força para atrair a névoa para si, enfraquecendo a influência do fenômeno sobrenatural sobre as outras almas presas na lanterna, fazendo que algumas almas dentro da lanterna fossem libertadas. Dentre as almas que ela libertou, estavam sentinelas que conheciam histórias há muito tempo perdidas sobre a maldição de Senna. Mas para que ela mesma fosse liberta junto com as demais almas, era necessário que a lanterna fosse atacada de fora para dentro. Lucian, em sua caçada incessante por Thresh, parte para as Ilhas das Sombras, enfrentando hordas e hordas de espectros da Névoa Negra, avançando até finalmente se deparar com Thresh. Thresh e Lucian se enfrentam no meio das ruínas. Até que o Guardião das Correntes destrói uma das pistolas do Lucian. Pistola essa que um dia foi de sua amada. A criatura enforca o Lucian e o encara sorrindo sadicamente da derrota do Sentinela. Aproveitando uma brecha, Lucian atacou a lanterna com sua pistola quebrada visando acabar com o sofrimento de todas as almas ali. Senna estava aguardando. Ela fugiu, envolta pela névoa que absorveu das outras almas. Senna estava morta, mas ainda vivia graças à maldição. Munida de um canhão relicário forjado com as armas de sentinelas derrotados, ela agora podia canalizar tanto luz quanto escuridão. A luz atinge o Lucian curando ele, ao mesmo tempo que a escuridão em volta bloqueia e revida as correntes do Thresh. A lanterna começa a se reconstruir puxando todas as almas de volta para dentro dela, mas Lucian se abraça a Senna e não deixa ela partir. Mesmo que o amor de Senna e Lucian tenha sobrevivido até mesmo à morte, ambos enfrentam as consequências do renascimento de Senna, que voltou mudada. Enquanto Lucian continua dedicando seu tempo em se vingar do Thresh, a Senna tem planos muito maiores. Graças a um segredo guardado na lanterna, agora ela poderia acabar de vez com a Ilha das Sombras, e ela sabe exatamente o que deve fazer. Achar o Rei Destruído, e detê-lo a qualquer custo. A névoa também roubam palavras. Os gritos daqueles que morreram dentro dela. Esses gritos já foram meus. Mas agora, eu estou viva. E essa foi a história de Senna, a emissária da luz e da escuridão.